Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje vamos falar de 10 mitos sobre o empreendedor. Então, um empreendedor, uma figura mitológica, né? Alguns dizem que é um playboy, um Mauricinho, alguém que já nasceu em berço de ouro, numa família rica, e tem certas atitudes como esta aqui, ó. Detesto feriado. Eu quase perco o controle da lancha em alto mar quando lembro que não tem ninguém trabalhando na minha empresa. Empreendedor é diferente de empresário, a gente já falou disso, mas são termos geralmente associados também, né? E aí tem essa ideia dos empreendedores, empresários como sendo capitalistas, gananciosos, que só pensam em si e querem mais que os outros se lasquem. Também tem um grupo de pessoas que romantizam, a gente falou bastante isso, os empreendedores. As empreendedoras como se fossem superwomen, ou então pessoas que promovem o desenvolvimento, que todo mundo deveria ter um estilo de vida empreendedor, correr atrás dos sonhos, né, e tudo mais. Então tem esses dois grupos de pessoas, né? Acaba sendo o empreendedorismo, acaba sendo algo que ninguém fica de certa forma neutro, né? Ou você gosta muito ou você não gosta, é muito difícil alguém ser neutro. Mas o primeiro mito para falar aqui do que normalmente se pensa de empreendedorismo e o que não é que empreendedores nascem feitos. Ou seja, alguém nasce empreendedor, já é um dom você empreender, né? Como se fosse um robô, que ele já é programado para fazer certas coisas. Eles têm, por exemplo, os lasers, né? Um robô aqui com laser já pré-formado, uma velocidade já definida, enfim, né? Como se fosse um robô. Na verdade, o empreendedor está muito mais para um marombeiro, né? Isso. Então, para o cara pegar tudo isso aqui de músculo, ele tem que ter muita disciplina, treino, né? Constante, alimentação saudável, descanso adequado. Não é fácil, muitas pessoas desistem da academia. Então, é mais importante a disciplina do que o dom. Para a maioria das profissões e para o empreendedor não é diferente. O mito 2. Qualquer um pode começar um negócio. Pode. Sobreviver e florescer aqui são elas, né? Como é que a gente vai fazer isso? E aqui tem uma passagem da Bíblia, olha só. O justo florescerá como palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Então é uma planta que, diferente das maiorias, ela demora anos para ela crescer. Mas quando ela cresce, ela alcança alturas maior do que a maioria das plantas. E então, o que é que ela faz durante esse ano que ela não está crescendo? Ela está criando raízes. As raízes precisam ser bem sólidas para que ela alcance aquela altura. Precisam ser bem consistente, né? E é exatamente isso. A raiz é como se fosse seu plano de negócio. Você pode demorar a fazê-lo, mas quando você fizer vai ser um plano de negócio para o negócio dar certo, né? Aqui no canal tem um vídeo sobre uma passagem do livro do Robert Kiyosaki, O Pai Rico, Pai Pobre, que fala lá uma história lá de um vilarejo na escassez de água, né? São 12 empreendedores, o que deu certo foi o que, já fazendo spoiler, né, que fez o plano de negócio. Né? Muito interessante, vocês podem estar vendo. Mito 3. O dinheiro é o fator mais importante para montar uma empresa. E nós falamos muito de dinheiro na aula anterior. Nós, inclusive, colocamos aí se o dinheiro poderia ser o principal fator motivador dos empreendedores. E nós argumentamos que não, tá? Que não seria o dinheiro, que o principal motivo para alguém empreender deve ser, não quer dizer que é na prática, tá? Mas deveria ser criar algo de valor social, muito mais do que dinheiro. Dinheiro é uma consequência. Se você criar algo que que tem valor para a sociedade, muitas pessoas vão estar dispostas a gastar dinheiro com isso e você consegue dinheiro naturalmente. Quando você empreende só pensando no dinheiro, as chances de dar erradas são altas, né? Os empreendedores, por necessidade, muitos acabam quebrando a cara. E quando a gente fala em dinheiro, é importante falar em educação financeira. Tá? O empreendedor ele precisa ter uma educação financeira. Né? Lembra que eu falei, todo empreendedor tem que ser antes um investidor. E aqui é o exemplo prático. Muitas pessoas que ganham na loteria voltam a ser pobres, apesar de ganhar prêmios aí milionários.
Porque não tem educação financeira, vai gastar a torta e a direita, né? Vai gastar bastante. A pessoa não tinha nenhum amigo, os familiares estavam distantes, ganhou na loteria, todo mundo se aproxima, né? Já se torna o melhor amigo de todo mundo. Às vezes empresta dinheiro, recebe calote, né? Quer dar uma de bacana. Então, isso é muito comum para as pessoas que não têm educação financeira, ao ganharem uma bolada de dinheiro, perderem tudo. O contrário também acontece. Uma pessoa que nasceu pobre, mas adquiriu a educação financeira, provavelmente ela vai sair daquela condição de pobreza, porque a educação financeira vai permitir que ela faça isso, né? Mito 4. Empreendedores não têm chefe e são completamente independentes. Olha só o meme. Eu sou meu patrão. Então, se você me vir falando sozinho, é porque estou em reunião, né? Hoje se usa o termo empreendedorismo, né? Empreendedorismo voltado no indivíduo. O indivíduo, esse culto ao individualismo, ele tem uma certa raiz histórica no próprio liberalismo clássico de Adam Smith. Ele postulava que todo mundo pensando no individual, você tem uma lei da oferta e da demanda que vai fazer com que, se todo mundo pensar dessa forma, ocorra um bem coletivo, né? Por mais que contraditório que isso pareça ocorrer, o Adam Smith conseguiu aí fazer um raciocínio muito interessante, né? Agora, lembrando, o individualismo é diferente de egoísmo. O individualismo é você, de fato, se colocar em primeiro lugar. Hoje até mesmo as terapeutas, né, a psicologia fala muito que as pessoas precisam se valorizar, diante até da frustração, às vezes, que é a rede social. A pessoa precisa descobrir o valor de si mesma, se aceitar do jeito que é. Isso é o individualismo positivo. O egoísmo seria talvez um excesso de individualismo negativo. É quando você começa a querer passar a perna nos outros para se beneficiar ou desmerecer ali as conquistas dos outros. A realidade na questão do empreendedor é que o empreendedor ele não deve ser tão egoísta. E ele também não é, ele tem chefe sim, né? Ele não é, às vezes a pessoa ela tá trabalhando numa empresa e tem um chefe que é um mala, e a pessoa é doida para sair da empresa para abrir um negócio próprio para não ter que mais ouvir bronca de chefe, não ter que ter mais aturando aquela pessoa. Só que quando você abre um negócio próprio, aí você tem vários chefes, porque todos passam a ser seus chefes. Olha, os sócios, os investidores, os clientes, os fornecedores, os empregados, a família, a comunidade. Todo mundo vai estar te cobrando. A cobrança é muito maior. Você começa a ser responsável, por exemplo, pela vida financeira dos seus empregados. Empresa pequena, você cria, muitas vezes, você cria um laço emocional. A empresa grande não, vem uma crise, a decisão estratégica de demitir todo mundo e demitiu, porque ele é só mais um. Quem está lá no estratégico não tem contato direto com quem está no operacional. Mas na empresa pequena, muitas vezes o contato é direto, vem uma crise como o coronavírus. O empreendedor tenta ali sanar, né, fazer um jeito da empresa continuar e manter os funcionários, mas chega uma hora que o caixa não aguenta, vai ter que despedir funcionário, porque senão a empresa quebra, ou se ele não despedir, a empresa acaba quebrando, dá ruim tanto para o funcionário como para o empregador. Então, você tem muita pressão, tá, quando você é empreendedor. Por isso que é uma das coisas que vale a pena você pensar. Será que vale a pena eu empreender e ter toda essa pressão? Por isso que é muitas vezes um estilo de vida. Tem pessoas que gostam de viver nessa pressão, né? Essa pressão ela motiva também, dá um certo sentido para você fazer as coisas, né? Mito 5. Empreendedores devem ser jovens e cheios de energia. Então, quer dizer que sou idoso, eu não posso mais, eu já tenho meia idade, eu não posso mais empreender. Olha, essas qualidades existem, tá? Elas até ajudam, mas elas não podem ser vistas como uma barreira. O que é crítica é possuir o conhecimento, né? A experiência, os contatos que facilitam reconhecer e agarrar a oportunidade. Um exemplo aqui do Henri Nestlé. Adivinha qual foi a empresa que ele criou? A Nestlé, claro, né? Hoje é uma das maiores, se não a maior empresa de laticínios. Mas ele inventou a farinha láctea, que foi o primeiro produto da marca, aos 52 anos. Então já era cinquentão aí, começou a empreender e teve muito sucesso. Mito 6. Empreendedores trabalham mais do que executivos de grandes companhias. Então, a realidade é que alguns trabalham mais, outros não. Tá? Então, vamos falar aqui do Elon Musk,
que hoje já é um empreendedor pop, né? Elon Musk fala bem do Bitcoin, o Bitcoin sobe. Ele fala mal, o Bitcoin cai. Então, ele é um influencer de fato, né? É, antes dele ser tão pop, ele já era conhecido, mas não tanto. Lá em 2018 ele falou assim, ó, quem trabalha 48 horas por semana nunca vai mudar o mundo. Porque de fato o Elon Musk ele é conhecido por trabalhar bastante, quase que 24 horas por dia. Ele dorme pouco tempo, ele tem essa mentalidade. Mas nem todo empreendedor é um Elon Musk, nem precisa ser, né? Alguns dizem que o ritmo intenso de trabalho não seria nem tão produtivo, né? Cada um tem seu ritmo, essa é a verdade, e talvez não é necessário ser um Elon Musk para empreender. Se fala muito também que os gerentes trabalham bastante, os gerentes das companhias, uns realmente trabalham muito mais do que empreendedores, outros trabalham menos, então não tem como dizer que um profissional trabalha mais do que o outro, tá? Mito 7. Empreendedores são lobos solitários. Ou seja, pessoas acima da média que fazem tudo sozinho porque não tem como trabalhar com gente que tem menos capacidade, né? A realidade é que os empreendedores bem-sucedidos são líderes que constroem grandes equipes e ótimos relacionamentos com pares, diretores, investidores, clientes, fornecedores e outros. O empreendedor tem que ter muito na cabeça a ideia das coisas que ele não conhece, que ele não sabe, mas que ele precisa para montar um negócio e ir atrás de pessoas que saibam daquilo, né, para poder ali liderar. Vou dar um exemplo aqui do CM Park. CM Park foi o criador do Napster e sócio do Facebook. Para quem já assistiu o filme A Rede Social, né, fala a história do Facebook, um filme muito polêmico. Depois os próprios Mark Zuckerberg e o Eduardo Savery criticaram o filme, né? Esses dois eram os sócios criadores do Facebook, o Eduardo Savery brasileiro, quando eles estavam lá na universidade, eles entraram em conflito. O Eduardo Saverin achava que já era o momento de colocar anúncios na rede social e o Zuckerberg achava que ainda não, que ela precisava crescer mais. E esse conflito ele só foi resolvido quando apareceu o CM Park na história, né? Que eles saíram lá de Harvard e se encontraram com ele. E o CM Park falou que o Zuckerberg estava certo, que ele tinha que crescer mais. O Zuckerberg deu força para que ele pudesse combater o Eduardo Saverin. E foi isso que aconteceu. Depois de um tempo ele aqui ficou como sócio e acabou que eles tiraram o Saverin do controle acionário do Facebook. E depois isso foi parar na justiça, né, de acordo com o filme também. Né? Não dá para dizer que de fato foi assim que aconteceu. Mas por que foi importante o Sim Parker? Porque o Zuckerberg com o Eduardo Savery estavam lá no ambiente universitário, ele não tinha uma rede de contato aqui com investidores, clientes, e o Facebook só foi alavancar de fato quando o Sim Parker entrou, porque ele tinha essa rede de contato, ele conseguiu investidor anjo, ele conseguiu um marketing mais adequado, ele conhecia muitas pessoas, então isso foi importante, a rede, né, de pessoas para alavancar o negócio, de pessoas, claro, ligadas ao mercado, né, porque sair naquele mundo da universidade. Mito 8. Empreendedores são jogadores. Então estão num jogo onde predomina a sorte, como se fosse um jogo aqui de uma roleta, né? Então, muita gente fala que é bom nesse tipo de jogo do bicho, né? Mas na realidade a gente sabe que é muito mais uma questão de sorte do que de competência. Só que o empreendedorismo não deve ser visto como um jogo, né? O jogo do mercado. O mercado não deve ser... Claro que existe a teoria dos jogos, que é importante, ou então jogos de estratégia, aí já é outra história, mas não deve ser visto como um jogo de sorte. Às vezes as pessoas têm essa mentalidade, que seria um jogo de sorte. No empreendedorismo existem riscos e os empreendedores eles calculam esse risco. Geralmente você pode ter mais de um negócio para ter um portfólio de risco, já seria uma mentalidade de investidor. Todo empreendedor antes deve ser um investidor, já falei isso para vocês. Se um negócio é muito arriscado, eu não vou entrar com todo o meu capital e tempo sozinho. Eu vou pulverizar esse risco compartilhando com outros empreendedores. Né? E vou colocar uma parte do meu capital, porque se o negócio não der certo, eu perdi, mas faz parte, né? Você perde bastante quando você empreende.
Às vezes você perde muito para depois ganhar. Mas é importante que seja uma parte pequena, porque não vai ser uma perda tão grande. Por outro lado, se é pequeno o negócio, mas ele é altamente arriscado, ele tem também uma probabilidade de ter um grande retorno. E se ele tiver de fato esse retorno, aí você ganha muito. Por isso que vale a pena você empreender nesse negócio, mesmo que ele seja arriscado, tá? A relação risco-retorno compensa, mas isso os empreendedores sempre calculam em termos de probabilidade. Por isso que tem muito cálculo em empreendedorismo de fato, tá? Claro, tem muita coisa que é intuição, mas o cálculo ele é muito importante sim. Mito 9. Qualquer empreendedor com uma boa ideia pode atrair investimentos de risco. Geralmente, os empreendedores de startup eles buscam um investidor anjo, que são esses investidores de risco aqui. A realidade é que nos Estados Unidos, onde o mercado é bastante desenvolvido, apenas 2 de cada 100 empreendedores com boas ideias conseguem atrair capitalistas de risco. 2%. Imagine quanto é esse percentual no Brasil, né, onde o mercado é muito menos desenvolvido. Então você tem muitas ideias boas que não conseguem atrair o investimento de risco. Mas existem outras formas de financiamento. A gente tem aqui uma sequência de vídeos no canal sobre isso. Finalmente, o mito 10. Empreendedores querem o show todo só para eles. Então são pessoas aí egocêntricas. Até falamos já disso, né? A realidade, privilegiar o próprio ego coloca um teto nas possibilidades de crescimento. Ou seja, egoísmo, que a gente falou, né? Você quer derrubar os outros. Às vezes o outro pode ser seu parceiro, ou você precisa se espelhar no outro para melhorar seu negócio, né? É importante que você até reconheça as virtudes do outro. Então, esse ego, às vezes você tem um funcionário que é muito bom, mas você não quer fazer ele crescer na empresa por inveja, né? Uma forma de egoísmo também. E aí a empresa toda perde com isso, né? Isso existe bastante. Esse ego ele acaba sendo um fator limitante. Os melhores empreendedores geralmente sabem construir um time, uma organização, uma companhia. Eu vou dar um exemplo aqui da Anita Roddick, que é uma empreendedora britânica, fundadora da Body Shop, né? The Body Shop, que foi comprada pela Natura mais recentemente. Ela ficou muito conhecida porque ela era uma empreendedora sustentável, né? Era uma ativista da causa ambiental e ela só fechava o negócio se respeitasse uma ética ambiental. Inclusive, ela deixou de fechar negócios altamente rentáveis por conta disso. Essa rigidez dela ficou muito famosa, ela acabou aí sendo uma grande influenciadora dessa causa, tá? Tanto que a Body Shop tem essa pegada, por isso que a Natura comprou, que a Natura também tem um pouco dessa filosofia, tá? Que as referências, o Dornella, de toda essa parte aí desses vídeos de empreendedorismo, tá? Empreendedorismo na prática. Aqui está a referência de 2017, mas tem mais recentes, e é um dos principais autores de empreendedorismo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.